Olá a todos, eu me chamo Ricardo Perão de Mendes. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos vocês neste primeiro congresso online internacional de dermatologia veterinária da Ancrivepa São Paulo. Vou falar rapidamente um pouco sobre mim. Eu sou formado em medicina veterinária há 10 anos, atuo no ramo da dermatologia veterinária há cerca de 6 anos. Atualmente sou sócio proprietário de uma clínica com atendimentos voltados à dermatologia e alergologia veterinária. Sou professor da Ancrivepa São Paulo no curso de dermatologia e alergologia veterinária e atualmente curso mestrado na PUC do Paraná com ênfase na avaliação do microbioma intestinal de pacientes atópicos. Hoje nós conversaremos sobre um tema um tanto quanto fascinante, que são os aspectos imunopatogênicos, epidemiológicos e clínicos das reações adversas aos alimentos em cães com dermatite atópica. Então vamos iniciar com um breve resumo do que é a dermatite atópica. Importante termos em mente esses 4 pilares. A dermatite atópica é considerada uma dermatopatia pruriginosa, inflamatória, crônica e de caráter genético. Porém, já nesse slide, eu abro um parênteses, abro uma reflexão com todos vocês. Será que a genética, de forma isolada, é a única responsável pelo aumento exponencial que vemos desta doença nos últimos anos, tanto na medicina veterinária quanto na medicina? Estudos recentes sobre epigenética mostram que a genética, elas podem nos fornecer apenas a fenotipia da alergia, fazendo com que pensemos em outros fatores, tais como redução na carga microbiana, diminuição à exposição a poluentes, uso indiscriminado de antibióticos na primeira infância, alterações nos hábitos alimentares, cada vez mais uma vivência mais urbanizada, domesticada. Isto tudo faz com que tenhamos disbioses microbianas, disbioses cutâneas e disbioses intestinais, o qual pode justificar uma inversão na resposta imunológica. Ao invés do paciente fazer uma resposta T reguladora, esse paciente desenvolve uma resposta TH2, a resposta a qual inicia-se um quadro alérgico. Ainda sobre a dermatite atópica, ela é dividida em dermatite atópica stricto sensu, onde o paciente reage somente a alérgenos ambientais, sejam eles ácaros da poeira, ácaros de estocagem, pólens, gramíneas ou fungos anemófilos. A dermatite atópica, ela também pode ser dermatite atópica lato sensu, onde o paciente reage a vários alérgenos, como, por exemplo, alérgenos ambientais e também alérgenos alimentares. E ainda temos a dermatite atópica SMILE, onde o paciente não faz IgE versus o alérgeno. Quando nós falamos sobre a reação adversa ao alimento, nós estamos falando de muitas coisas. Podemos falar sobre intolerância alimentar, hipersensibilidade alimentar e alergia alimentar. Embora elas se pareçam muito pelo nome, são situações completamente diferentes uma das outras. E elas podem ser apresentadas como uma resposta não imunológica ou uma resposta imunológica. Quando falamos nas reações adversas ao alimento não imunológica, nós temos a intolerância alimentar, o qual ocorre principalmente um processo de indigestibilidade. O alimento ele fica parado na luz do estômago ou na luz do intestino, desencadeando sinais gastroentéricos. E esta intolerância alimentar ocorre mais comumente aos carboidratos. Uma vez este alimento parado na luz do intestino, ele começa a absorver água, consequentemente, ele começa a um processo de fermentação, o qual leva os sinais gastroentéricos, como, por exemplo, flatulências, cólicas, refluxos gastroesofágicos, êmese e diarreia, a qual essa diarreia é considerada uma diarreia osmótica pelo aspecto aquoso e também volumoso. De uma forma menos provável, alguns pacientes com intolerância alimentar apresentam também fezes sibilosas.
que são fezes pequenas e enduratas, devido à atonia intestinal. Raramente um paciente com intolerância alimentar irá apresentar sinais cutâneos. Já quando falamos sobre reações adversas ao alimento imunológica, estamos falando principalmente de uma reação do tipo 1, envolvendo imunoglobulina E, de uma reação do tipo 2 e do tipo 3, que envolvem imunoglobulina G, e do tipo 4, que embora seja considerada uma resposta imunológica, ela é caracterizada por uma resposta tardia mediada por células. Vendo cada uma delas, observamos que, na reação adversa ao alimento imunológica do tipo 1, nós temos a alergia alimentar, onde o paciente faz IgE ao alimento. Nada mais é do que o sistema imunológico reagindo a determinada proteína. E mais comumente, vemos estas alergias alimentares às proteínas. Diferentemente da intolerância alimentar, a alergia alimentar, ela manifesta sinais gastroentéricos e também sinais a distâncias, acometendo o sistema tegumentar e também o sistema respiratório. E isso se dá porque os linfócitos B formados e existentes na placa de Peyer podem migrar com facilidade para outros órgãos. Já na resposta adversa ao alimento imunológica do tipo 2, ocorre uma reação citotóxica. É uma reação pouco vista na medicina veterinária. E nós temos a proteína do alimento indo em direção ao tecido, o qual teremos uma resposta inflamatória com presença de células do tipo neutrófilos e eosinófilos, levando a uma destruição tecidual. Já na resposta adversa ao alimento imunológica do tipo 3, temos a presença de IgE contra a proteína do alimento. Essa proteína ela foi digerida, foi absorvida, mas caiu na corrente sanguínea, fazendo com que tenhamos a presença de deposição de complexo antígeno-anticorpo nos vasos sanguíneos, levando à presença de vasculite, como podemos ver nesta imagem, uma vasculite impina-auricular bilateral. Já a reação adversa ao alimento do tipo 4, ela ocorre de forma tardia e é mediada por célula. Nesta reação, nós temos uma destruição tecidual muito maior, porque ocorre a infiltração de células como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e também linfócitos T citotóxicos. Resumindo, vimos então que a alergia alimentar, hipersensibilidade alimentar e intolerância alimentar, embora sejam parecidas, são situações completamente diferentes. Quando falamos de reações adversas ao alimento, nós estamos falando de muita coisa. Quando eu não sei o que causa e como causa alergia, eu irei considerar então uma reação alérgica adversa ao alimento. Quando eu sei o que causa e como causa, eu irei nomeá-la de uma forma mais correta. Lembrando que estas reações elas podem acontecer a conservantes, corantes, acidulantes, palatabilizantes, mas principalmente aos carboidratos e às proteínas, sejam eles presentes em alimentos industrializados ou em alimentos caseiros. Pessoal, gostaria de fazer uma pequena pausa e perguntar a vocês o que vocês estão achando desta aula, se esta aula faz sentido na rotina clínica dermatológica de vocês e também gostaria de saber de onde vocês estão nos assistindo. É importante que saibamos aonde estamos chegando, qual público estamos alcançando. Então aproveitem, coloquem aí no chat, por favor. Pessoal, quando falamos nas reações adversas ao alimento, é importante que saibamos o que suscita, o que desencadeia esta reação. E o que desencadeia tudo isso são os trofalérgenos. Os trofalérgenos são moléculas do alimento, geralmente proteínas de grande peso molecular, de aproximadamente 40
Daltons. Estas proteínas de grande peso molecular, elas possuem uma dificuldade em serem digeridas, em serem absorvidas, e elas acabam se aderindo a duas moléculas de GE, fazendo com que tenhamos esta reação alérgica. É por isso que as rações hipoalergênicas visam fragmentar as proteínas, visam diminuí-las, deixá-las em pedaços pequenos, a fim de minimizarmos as reações alérgicas alimentares. Geralmente, as rações hipoalergênicas possuem proteínas que variam de 8 a 13 Daltons. Este peso molecular minimiza a reação, mas não faz com que elas não aconteçam em hipótese alguma. Já as rações ultra-hidrolisadas possuem proteínas com peso inferior a 4 Daltons, o que faz com que não tenhamos esta resposta alérgica imediata IgE dependente, mas não impede que tenhamos uma resposta tardia mediada por células. Esses crofoalérgenos geralmente são de natureza proteica, possuem um alto peso molecular, uma baixa digestibilidade, são termorresistentes e resistem também às proteases. Como que inicia esse quadro? No intestino, esta proteína de alto peso molecular não é digerida pela tripsina pancreática ou pela quimiotripsina, fazendo com que elas permaneçam em um grande tamanho, sendo reconhecidas como corpos estranhos, suscitando assim uma resposta alérgica IgE dependente. Este trabalho é um trabalho que aconteceu nos Estados Unidos, envolvendo 330 cães, onde avaliou os principais alimentos responsáveis por estas respostas alérgicas. E viu-se que nós temos a proteína bovina, laticínios, frango e trigo como sendo os principais desencadeadores deste quadro. Porém, ao meu ver, um estudo sobre alergia alimentar ele deve acontecer de forma regional, isso devido aos diversos e diferentes hábitos alimentares. Por exemplo, a nossa realidade trofalérgica é um pouco diferente. Um estudo no sul do Brasil mostrou que os alimentos que desencadeiam uma resposta IgE, que é uma resposta imediata, são trigo, ovo, carne bovina e carne suína. Já os alimentos que mais desencadeiam uma resposta celular, que é a resposta tardia, é o frango e a soja. Os cães de raça pura são cães mais predispostos a apresentarem a reação adversa ao alimento. E isto é exacerbado quando temos pacientes domiciliados, pois eles são altamente expostos a crofoalérgenos, sejam eles industrializados ou caseiros. Quando falamos em crofoalérgenos, falamos também sobre reações cruzadas. Esses crofoalérgenos, eles são muito parecidos entre si. E eles estão presentes ou podem estar presentes em diversos alimentos, o que nós chamamos de panalérgenos, o que compromete diretamente uma dieta de exclusão, diminuindo assim a sensibilidade do diagnóstico da alergia alimentar. Quando nós falamos em reações cruzadas, nós vemos que, por exemplo, aquele paciente que reage à albumina, uma proteína presente no leite de vaca, pode também reagir à carne de cordeiro, à carne bovina. Aquele paciente que reage ao peixe, onde nós temos a parvalbumina, também pode reagir ao frango, à rã, a diversos outros tipos de peixe. Aquele paciente que reage à gema do ovo, no caso uma proteína específica, a livetina, pode também fazer reações cruzadas com carne de frango, com peito de peru, e isto ocorre com diversos outros alimentos. Obviamente que este é um tema para uma outra aula, mas é importante que saibamos da importância da existência e da relevância das reações cruzadas. Um exemplo, aqueles pacientes que reagem a pólens são pacientes que podem apresentar uma reação cruzada a alguns tipos de frutas, alguns tipos de verduras. Indo agora para os fundamentos imunológicos da alergia alimentar. Bom, o trato digestório ele é um trato de tolerância
Isto devido à presença e à liberação de diversas citocinas anti-inflamatórias. Para que tenhamos a tolerância aos alérgenos alimentares, eu dependo que os mastócitos e as células linfóides inatas não tenham receptores para a interleucina 33, uma importante alarmina. Desta forma, eu mantenho a minha resposta T reguladora, mantendo a minha tolerância. Como que essa tolerância ocorre? Para que eu tenha uma tolerância, eu dependo de ter uma boa produção de IgA. Os meus enterócitos, eles são muito coesos e bastante seletivos. E a cada 2 enterócitos, nós temos uma célula M. Essa célula M, ela capta antígenos e joga-os diretamente na placa de Peyer, onde estes antígenos serão captados pelas células dendríticas, as quais irão processá-los, liberar TGF-beta e apresentá-los ao linfócito TH0, que na presença de TGF-beta se torna um linfócito Treg, liberando interleucina 10, produzindo assim linfócitos B, que se tornarão plasmócitos, e estes plasmócitos liberarão ou produzirão IgA. Esta IgA é um anticorpo de mucosa, onde ficará aderido à mucosa do intestino, captando os cleofalérgenos e eliminando-os nas fezes. Já quando eu tenho um quadro de alergia alimentar, quando a célula M capta esse antígeno e joga-os na placa de Peyer, estas células dendríticas também fazem o processamento desse antígeno, porém não mais irá liberar TGF-beta, irá liberar interleucina 4 ou interleucina 1, que fará com que o linfócito TH0 se torne agora TH2. O linfócito TH2 irá precipitar a liberação de citocinas inflamatórias, como a interleucina 4, a interleucina 13 e a interleucina 16. Esses linfócitos B, que se tornarão plasmócitos, os plasmócitos, na presença da interleucina 4, não mais produzirão IgA, produzirão então IgE. E esse IgE, ele é um anticorpo citotrópico. É um anticorpo que gosta do sangue e irá povoar quem? Irá povoar os mastócitos. Desta forma, quando um cleofalérgeno penetrar pelos nossos enterócitos e se ligarem a 2 moléculas de IgE, teremos a degranulação mastocitária, onde teremos a liberação de histamina, de serotonina, de bradicinina, de heparina e também de alguns mediadores inflamatórios neoformados, como leucotrienos, prostaglandinas e citocinas, principalmente a IL-5, ativando, exacerbando a inflamação, e a IL-31, dando start ao prurido. Sabemos que pacientes com dermatite atópica apresentam uma importante falha na coesão dos corneócitos, células existentes na camada córnea da epiderme desse paciente. Esta falha da coesão se dá por um déficit de lipídios extracelulares. A falha destes lipídios permitem com que tenhamos a penetração de diversas proteases e diversos alérgenos, desencadeando a liberação de algumas alarminas, como por exemplo a interleucina 33 e a TSLP. E é essa interleucina 33 que irá definir a mudança da resposta imunológica, onde fará com que tenhamos a liberação de interleucina 1, mudando o nosso TH0 para TH2, levando assim o paciente a ser considerado um paciente polissensibilizado. E uma pergunta bastante importante: por que é que alguns pacientes fazem a resposta Treg e outros fazem a resposta TH2? Algumas hipóteses são que isso possa estar correlacionado sim à genética, ao peristaltismo e também à menor coesão entre as células intestinais. Porém, hoje em dia muito se estuda o eixo intestino-pele. E estamos vendo cada vez mais que disbioses intestinais podem diretamente refletir nesta resposta TH2. Quando temos um bom microbioma, passamos a ter um intestino equilibrado,
fazendo com que tenhamos um intestino tolerante, ou seja, produtor de IgA. E o que pode favorecer um bom microbioma? Uma boa ingestão hídrica, a ingestão de fibras não absorvíveis, além de diversos outros hábitos saudáveis. Já quando temos um microbioma pobre, passamos a ter um intestino desequilibrado, que favorece sim a resposta TH2. E o que pode prejudicar este microbioma? Uma baixa ingestão hídrica, alimentação pobre em fibras, alimentação hiperproteica, hiperosmótica, gordurosa, o uso de antibióticos de forma indiscriminada, principalmente na primeira infância, e também o uso regular de alguns fármacos antissecretórios. Talvez o nosso maior desafio seja não termos ainda conhecimento da janela de introdução do alimento para um filhote. Por exemplo, o paciente canino, ele se alimenta do leite materno até o 35º, 45º dia de vida. E logo na sequência, ele já é exposto a alimentos com diversas proteínas e alimentos hiperproteicos, o que faz com que esse intestino ainda imaturo desencadeie respostas adversas. Se esse paciente ele tiver um gene para a resposta TH2, essa poderá então ser um gatilho para a alergia alimentar. Quando falamos em aspectos epidemiológicos da alergia alimentar, Thierry Olivry defende que cerca de 20 a 30 cães dos pacientes com dermatite atópica apresentam alergia alimentar, ou seja, são pacientes com dermatite atópica lato sensu, ou pacientes com dermatite atópica induzida pelo alimento. E acredita-se ainda que a alergia alimentar possa ser a primeira alergia deste paciente. É comum vermos que pacientes com dermatite atópica lato sensu fazem reações eritematosas bastante evidentes. Isto se dá por conta da ativação da resposta TH2 acontecer tanto na pele quanto no intestino. Alguns estudos traçaram um perfil de cães com dermatite atópica que reagem ao alimento. São cães, então, de raças específicas, como, por exemplo, o Dálmata, Boxer, Shih Tzu, as raças Retrievers, raças pastoras e o Lhasa Apso. Um outro perfil é que são pacientes jovens e, por vezes, apresentam o início do prurido antes do primeiro ano de vida. E independe do gênero. Quando falamos nos aspectos clínicos da alergia alimentar, temos os sinais gastroentéricos e temos também os sinais cutâneos, representados principalmente pelo eritema, pelo prurido primário perene, ou seja, um prurido contínuo de intenso a grave. E a topografia deste prurido será pavilhões auriculares, região perioral e região malar, região interdigital, região axilar e região abdômeno-inguinal e também a região perianal. Cerca de 94% dos pacientes com dermatite atópica lato sensu apresentam prurido interdigital, seja na região ventral ou dorsal destes dígitos. Assim como também as otites crônicas, recidivantes e muitas das vezes recalcitrantes estão correlacionadas a reações alimentares. Temos ainda o prurido, eritema e, por vezes, liquenificação na região perianal. Ainda vemos, de forma bastante comum frente a reações adversas a alimentos, a presença de blefarites, presença de queilites e um prurido na região facial. Aqui nós vemos então um paciente canino que apresenta dermatite atópica lato sensu, onde ele apresenta reações eritematosas, lesões elementares eritematosas em toda a face.
Nessa outra imagem, vemos um paciente também com uma topografia e um aspecto lesional condizente à reação adversa ao alimento, porém de uma forma crônica, onde já vemos a presença de liquenificação. Aqui estamos diante a presença de uma resposta IgE mediada e de uma resposta mediada por células. Nesse slide é possível vermos também a presença de mais imagens que corroboram com a topografia e o aspecto lesional de pacientes que apresentam dermatite atópica lato sensu, como por exemplo, eritema em região interplantar, eritema tendendo à lignificação em região perianal, blefarite, otite, muitas das vezes eczematosas, as quais podem evoluir para uma otite que venha a se tornar hiperplásica estenosante. E quais são os métodos diagnósticos das reações adversas ao alimento? É importante frisarmos que o cabal diagnóstico da alergia alimentar se dá através da triagem alimentar. Mas, quando recorremos a exames, a testes, nós temos as provas linfocíticas como sendo o único exame que pode nos dar um diagnóstico de alergia ao alimento. Nós vamos abordar aqui mais sobre as dietas restritivas e os testes alérgicos bastante utilizados aqui no Brasil, que são Prick e PET test. Quando nós recorremos às dietas restritivas, nós estamos falando de uma dieta que deverá ser baseada em uma proteína inédita e também hidrolisada ou ultra hidrolisada. A escolha dessa proteína se dará mediante ao histórico de exposição a alimentos deste paciente. E esta dieta pode ser ela caseira ou industrializada. O tempo mínimo da dieta de exclusão alimentar é de 6 a 8 semanas. Então, como que nós fazemos tudo isso? Eu tenho um paciente que representa os critérios de Favreau, onde eu enquadro esse paciente como um paciente apresentando dermatite atópica e eu quero entender se o alimento é algo importante para ele ou não. Eu irei iniciar no dia 0, avaliando o Cadese 04 desse paciente, avaliando o PVAS desse paciente. Irei iniciar a dieta de minha escolha, seja ela industrializada ou caseira, associado a medicações, seja o oclacitinib, ilunocitinib ou corticosteroide. Nesta fase, eu não posso pensar em utilizar terapias baseando na ciclosporina ou no loquevetimab. Por quê? A ciclosporina, ela irá demorar para fazer efeito. Ela tem o seu período de latência. Ela vai começar a fazer efeito quando eu estiver aqui entre o D20 e o D30. E o loquevetimab, ele pode, por vezes, causar um controle pruriginoso até o D60. Então é importante que nesse momento utilizemos fármacos que tenham um controle pruriginoso rápido e que ao eu retirar este fármaco eu consiga entender a real importância do alimento a este paciente. Então, voltando, inicio no D0 após avaliar PVAS e Cadese, dieta mais medicamento. Reavalio esse paciente entre o D20 e o D30. Avalio novamente o PVAS e o Cadese 04. Aqui eu retiro a minha terapia medicamentosa. E eu sigo do 30º ao 60º dia somente com a dieta. No 60º dia, eu irei avaliar novamente o PVAS e o Cadese 04 desse paciente. Caso esse paciente não tenha apresentado uma melhora, esse paciente terá então um diagnóstico de dermatite atópica stricto sensu, o qual não reage a alimentos. Já se esse paciente apresentar uma melhora no PVAS e no Cadese, eu irei fazer a exposição provocativa. Eu irei expor novamente esse paciente à dieta anterior dele. E se durante essa exposição o prurido voltar a acontecer,
eu estou diante de um quadro de alergia alimentar. E aí eu precisarei identificar qual é o alimento que suscita esta resposta alérgica. E para isso, nós faremos o que nós chamamos de TPO, teste de provocação oral. O teste de provocação oral, ele deve levar cerca de 2 semanas com o alimento suspeito. E ao longo destas 2 semanas, nós iremos observar se haverá a presença de prurido e eritema em interdígitos, de prurido e eritema em pavilhão auricular e da presença de foliculites bacterianas, que são os principais sinais clínicos manifestados pelos pacientes que reagem ao alimento. Lembrando que o diagnóstico da alergia alimentar não está na melhora do paciente, sim no desafio. Quando nós falamos das provas linfocíticas, que sim, são excelentes exames com alto valor preditivo positivo, para que tenhamos um diagnóstico de alergia alimentar, estamos falando de uma prova através da reação de linfócitos à proteína alimentar, onde é realizado através de citometria de fluxo com sangue periférico do paciente. Porém, ainda é um exame bastante oneroso, existente em poucos países e ainda em âmbito de pesquisa. Aqui no Brasil, utilizamos muito o teste de puntura, conhecido como prick test, e o teste de contato, conhecido como PET test. Vale a pena ressaltar que ambos estes testes, eles não nos trazem um diagnóstico da alergia alimentar, mas são importantes aliados para que tenhamos uma melhor seleção dietética para esse paciente, para que de uma forma mais assertiva possamos escolher a dieta desse nosso paciente. Quando falamos no teste de puntura, conhecido como prick test, nós visamos buscar a reação IgE dependente versus o alimento. Então utilizamos extratos alergênicos, extratos de alimentos, com auxílio de um puntor provocamos um leve trauma nessa epiderme para que tenhamos a penetração deste extrato, e se o paciente tiver a reação IgE, teremos então a formação de pápulas, onde através destas pápulas saberemos se nós poderemos expor o paciente a essa dieta ou não. Após termos a formação destas pápulas, nós iremos fazer algumas marcações e depois algumas medições, onde iremos considerar uma reação positiva toda e qualquer pápula que superar 3 milímetros a mais do meu controle negativo. Meu controle negativo feito à base de solução salina. Se for 0, considerarei positivo todo e qualquer pápula acima de 3 milímetros. Se eu tiver um negativo 1 milímetro, considerarei positivo tudo que for maior ou igual a 4 milímetros. E para que validemos o teste, temos que ter uma pápula superior a 7, 8 milímetros quando do uso da histamina. Então é importante, a histamina valida o nosso prick test. Eu preciso ter uma pápula superior a 7, 8 milímetros. Caso não a tenha, esse teste ele está invalidado. Significa que o paciente está sob uso de alguma medicação que possa interferir, levando à presença de falsos negativos. Já o teste de contato, tem aqui um trabalho brasileiro que fala da importância de nós combinarmos o prick test com o PET test. O PET test vai avaliar uma reação alimentar tardia. Ele não tem um bom valor preditivo positivo, mas apresenta um excelente valor preditivo negativo. Isto faz com que eu consiga escolher aquilo que o paciente poderá se expor. E quando eu combino o prick test com o PET test, essa minha dieta fica mais assertiva. Como que nós realizamos o PET test? PET test nós dependemos de contensores, onde colocamos extratos alimentares e deixamos no paciente por 48 horas. E vamos em busca não de reações papulares, como no prick test, mas de reações eritematosas.
Desta forma, utilizando estes dois testes, eu consigo, torno a dizer, não afirmar aquilo que o paciente é alérgico, mas consigo selecionar uma melhor dieta que irá contribuir diretamente para a terapia deste paciente. Pessoal, eu finalizo aqui agradecendo todos vocês pela presença, deixo meu contato das redes sociais, qualquer dúvida que vocês tenham, pode encaminhar uma mensagem, a gente vai se falando e espero vê-los novamente em breve nesse mundo da dermatologia e alergologia veterinária. Um forte abraço!